Olá, meus pastelinhos nata lendários de receita ancestral e misteriosa. Hoje vamos explorar o lado mais sombrio do imaginário português com uma lenda que há séculos cativa não só o comum mortal, mas também historiadores. Trago-vos a lenda da padeira de Aljubarrota. Durante a Batalha de Aljubarrota, a padeira Brites de Almeida assistia ansiosa ao desenrolar do confronto, aninhada entre agentes da vila aglomeradas nos pontos elevados das cercanias. O seu espírito patriótico fazia-de fervilhar o sangue nas veias. A ansiedade era insuportável. Brites desejava juntar-se aos soldados e lutar com eles pela independência de Portugal. Mal sabia a padeira que, a partir desse dia, praticaria um feito incrível e aterrador que ficaria para sempre na história da sua amada pátria. Segundo reza a história, ou neste caso, a lenda que se confunde com a história, Brites de Almeida terá nascido em 1350, em Faro, filha de pais de condição humilde, donos de uma casa de pasto, onde todos, inclusive Brites, trabalhavam. A jovem destacava-se pela força varonil e pela sua estatura alta e corpulenta. Era feia e tinha olhos muito pequenos, que lhe valeram a alcunha de pisqueira. E há quem diga que tinha 6 dedos em cada mão. O seu temperamento não era muito melhor que a sua aparência. Brites tinha um gênio irascível e desordeiro. Antes do episódio que protagonizou no âmbito da Batalha de Aljubarrota, Brites passou por muitas aventuras e ainda se havia de tornar padeira. Num habitual dia de trabalho na casa de pasto, o filho do alcaide de Faro tentou tomar Brites à força e, ofendida, lhe atirou uma bilha de barra à cabeça, ferindo-o. Com medo de qualquer perseguição por parte do alcaide ou do seu filho, a jovem fugiu para Lisboa, regressando à casa de pasto apenas a morte do seu pai. Diz-se que mais tarde, devido à sua força bruta, Brites acabou por matar um pretendente seu numa briga provocada por um desentendimento amoroso, acabando por fugir, mais uma vez, para evitar a prisão. Durante a fuga, a nossa estouvada Brites acabou por ser feita prisioneira, juntamente com mais 2 portugueses, pelo mouro do barco que a levou para o mercado de mulheres em Argel. Aí foi vendida a um mouro rico, destinado ao próprio sultão. A jovem resistiu sempre, defendendo-se com grande coragem e alguma sorte também, até que conseguiu fugir do harém imperial. Juntamente com os 2 portugueses que haviam sido aprisionados na mesma altura que ela, Brites de Almeida embarcou disfarçada em traje mourisco numa lancha e chegou à Ericeira após 4 dias de tormentosa viagem. Já em Portugal, por receio de ser reconhecida e condenada pela morte do seu antigo pretendente, Brites disfarçou-se de homem e passou a dedicar-se ao serviço de Almocreve. Mas o espírito inquieto de Brites não se acalmava e a estouvada mulher acabou por se envolver em várias desordens e por ser encarcerada em Lisboa por outro assassínio. Porém, a sua culpa acabou por não ser provada e Brites foi solta. Muitas histórias revolvem em torno de Brites para atestar os seus maus fígados, como supostamente ter apedrejado o Paço de São Martinho em Lisboa a quando do ilícito casamento de Dom Fernando, de ter vibrado de indignação contra Leonor Teles ao ter conhecimento do seu adultério, ou de ter aplaudido o mestre de Avis quando este matou o conde de Andeiro. Foi depois de todas estas desventuras que Brites de Almeida foi finalmente parar a Aljubarrota, onde passou a trabalhar como criada de uma padeira. Uma coincidência acabou por fazer com que a sua ama se afeiçoasse a si. É que Brites deu-lhe notícias do paradeiro do marido, que também havia sido feito cativo por piratas argelinos. E foi em nome desta afeição que a ama lhe deixaria como herança ao seu forno e que a nossa problemática, mas também corajosa Brites, passou a ser apelidada de padeira de Aljubarrota. Brites de Almeida estava nos seus 40 anos, quando, durante a Batalha de Aljubarrota, por entre o povo da vila, assistia ansiosa ao desenrolar da batalha de qualquer ponto elevado das cercanias e muito folgou ao ver a derrota dos espanhóis. Foi após a vitória dos portugueses que os soldados castelhanos, em fuga desordenada, passaram pela povoação de Aljubarrota e se cruzaram com a padeira.
que, empunhando a sua pá, matou uns soldados e perseguiu outros. Mas existem relatos divergentes da lenda e historiadores há que relatam que os 7 castelhanos tiveram a fatídica ideia de procurar esconderijo no forno da padeira de Aljubarrota, que daí não os deixou sair e os matou à força de pasada. Depois cozeu-os no forno. Diz também que depois do sucedido, a padeira teria reunido um grupo de mulheres e constituído uma espécie de milícia que perseguia os inimigos, matando-os sem dó nem piedade. E foi assim que a estouvada mulher, cujo coração obedecia apenas aos seus próprios repentes e ao amor à pátria, impediu a fuga dos 7 malfadados soldados castelhanos. Reza a lenda que a pá da padeira de Aljubarrota foi escondida numa das paredes dos passos do concelho e que só voltou a aparecer à luz do dia depois da gloriosa revolução que proclamou Dom João IV, rei de Portugal, e libertou o país do domínio filipino. Atualmente, uma pá, dizem que essa mesma, é mostrada ao turista que a deseja ver. É verdade que os historiadores têm em conta que Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota, é uma lenda sem provas históricas, mas também é inegável, segundo o próprio Alexandre Herculano, que a lenda da padeira de Aljubarrota é um sucesso tradicional, quer real, quer fabuloso. Tem, em qualquer dos casos, um valor histórico, porque é um símbolo, uma expressão da ideia viva e geral aos portugueses o ódio ao domínio estranho, o rancor com que todas as classes de indivíduos guerreavam aqueles que pretendiam sujeitá-los a esse domínio. De concreto, sabe-se apenas que existiu, anos depois da batalha, uma padeira em Aljubarrota, de mau feitio e aparência rude. Chamava-se Brites de Almeida e seguramente nunca imaginou que tantos séculos mais tarde ainda se falaria do modo como matou, supostamente, à pasada os castelhanos que se esconderam no seu forno. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!